Pronto, professor, gravando. Então, boa tarde a todas e todos. Vamos dar início à nossa quinta reunião ordinária da CIDF. Hoje é 6 de junho de 2024. Primeiro aqui pela justificativa ou justificativas de ausência da professora Mônica Cota, do IFGW, que é a nossa representante dos diretores da área de exatas, também da Thalita Mendes, do DEP, que é a nossa representante dos presidentes CSAs da administração central. São essas duas que eu tenho aqui. Mais alguma, Demir, que chegou? Sim, professor, acabou de chegar mais uma Sim, do senhor Luiz Fernando Irayama, do IC, representante dos membros de CSARHs da área de tecnológicas. ok. Tá bom? Então, já coloco aqui para os membros a súmula da nossa quarta reunião ordinária, que foi realizada em 9 de maio de 2024. Consulto se há alguma manifestação, alguma crítica, alguma sugestão de mudança na súmula. Não havendo, primeiro agradecendo aos trabalhos do Ademir e da Andrea na elaboração da súmula, seu trabalho que dá isso, né? Coloque em votação, por favor, Ademir. E professor? Deve estar aparecendo aí para vocês. Dá um trabalho e quase ninguém lê, né? A Valéria disse que leu. Tá bom, Valéria. Cidinha, você leu? Vice-presidente. A Sim, carinha, né? professor. Que sim mineiro, hein, Ademir? Como posso falar isso? Que não. O quórum está 25, Ademir? Isso, professor, 25, pelos cálculos aqui. Então já temos aí o resultado. 22 votos favoráveis, nenhum contrário e com 3 abstenções, não é 3 isso? abstenções. Isso, professor. Se você puder compartilhar. Ok. Está aparecendo aí. Ok, professor. Obrigado, Ademir. Nada. Indo para a ordem do dia, nós não temos nenhum destaque a priori. Nós temos 35 itens para serem votados. O item 1 a 4 é sobre serviço voluntário na Unicamp. Os itens 5 a 33 são designações para aprovação. O item 34 é uma transferência de servidor ainda em estágio probatório, também para aprovação. E o item 35 é uma licença com prejuízo de vencimentos, para interesses particulares. Consulto plenário se há algum destaque nesses itens de 1 a 35. Não vejo nenhuma manifestação. Portanto, vamos votar em bloco, por favor, Ademir. Ok. Deve estar aparecendo aí para vocês. Demir, tem uma outra perguntinha aqui, essa que é só um erro da formatação, né? Ah, sim, foi na formatação Tá, da. tá. Pode desconsiderar, tá bom?
E ali está constando o item 2Z, nós vamos botar a parte também, tá? Que é, ele não estava até o 35, que é a alteração do regimento interno da CSA da FEA. Bom, professor, acredito que todos já votaram. Foram 24 votos favoráveis e uma abstenção. Perfeito, Ademir. Bom, embora tenha aparecido ali, ficou faltando o item 2E, né? Não está como item aqui, Isso. que trata aí das alterações no regimento interno da CSA-RH da FEA, que consta aí das páginas 192 a 196. Não está destacado, não sei se o representante aí da FEA, o Anderson estava até aí, não sei se ele quer algum comentário ou não, senão a gente já coloca para votação. Por favor, Anderson. Estou aqui, Fernando. Não tem nenhum comentário, não. Obrigado. Tá. Obrigado, Anderson. Se não há nenhuma dúvida, podemos colocar então em votação aí o novo regimento interno da CSA da FEA. Ok, professor. Eu vou reiniciar então a mesma enquete, considerando o item Que é 2E. só o 2E, isso. Isso, tá bom? Deixa eu só encerrar aqui. Deixa eu voltar aqui. Estão entendendo que nós estamos votando só o 2E, né, gente? Ok, professor, 25 votos favoráveis. Perfeito. Então, com isso a gente fecha aí a ordem do dia. No expediente aqui temos uma alteração também de CSA, né, RH, que é a CSA 19, PRDU, PRP, é isso? Isso, professor. Posso ler, Ademir? Sim, Que é a indicação da senhora Janine Schincariol Sabino como membro em substituição ao senhor Luciano Carlos Tomei. É isso? isso. Só essa, mais alguma? Só essa, Ademir, professor. Andréa? Não? Só isso. Então tá ótimo. Então vou abrir primeiro aqui a palavra, já estamos no expediente, né? A palavra para a DGRH. Primeiro, nossa presidenta Cidinha. Olá, pessoal, boa tarde a todas e todos. Nós temos alguns informes aí para a gente passar, né, para as próximas etapas aí, tanto da gestão de desempenho. Eu vou pedir para a Giovana atualizar, passar as atualizações aí, os lembretes costumeiros de sempre. Por favor, Giovana. Pode Giovana, deixar. por favor. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Cidinha. Estamos na etapa aí, reta final do processo de progressão. Estamos agora no momento das congregações e instâncias indicarem os servidores contemplados em sistema até o dia 11, terça-feira. Pedimos que não atrasem, né? E lembramos que as comissões, as congregações e as instâncias têm autonomia para já divulgar
os contemplados antes, né? Fazendo a sua reunião de congregação, a reunião da instância, isso já pode ser divulgado para os servidores, não há necessidade de esperar a divulgação em sistema, que será no dia 12, tá? Então, essa é a etapa que nós estamos agora, e lembrar que nossa equipe está à disposição para as congregações e instâncias que tiverem alguma dúvida em relação à distribuição do dinheiro. Hoje a gente teve um plantão de dúvida, com bastante dúvida, né? Bastante congregações entraram. Então, se vocês tiverem necessidade aí, não temos mais nenhum plantão agendado, mas a equipe da carreira está à disposição por e-mail ou nos ramais para auxiliar aí nesse momento do processo. E após isso, a próxima etapa são os servidores apresentarem recursos para o comitê de acompanhamento referente à ordem de classificação ou à distribuição do recurso. E aí, não sei se Cris Fim ou o professor Lana querem falar um pouquinho sobre essa etapa, deixar bem claro aí alguns pontos para a comunidade estar atenta a esse prazo de recurso. O professor quer ou Cris? Cris, vamos lá? Oi, boa tarde. Não, assim, não sei nem se o professor Lana não ia falar, mas a questão é que, só para a gente deixar claro, né, a finalidade desse recurso agora, né? Porque, assim, agora, né, como o comitê de acompanhamento, ele está acompanhando todo o processo de progressão, né? E nós estamos acompanhando do ponto de vista formal, ou seja, né, nós estamos verificando se as comissões de avaliação estão seguindo as regras, né, das normativas do processo, e agora, sim, especialmente em relação à distribuição dos recursos, se está seguindo a classificação, as porcentagens, né? Então, se tiver algum recurso, quanto a esse quesito, né, que o comitê vai poder responder. E não sobre outras questões, né, como avaliações que, às vezes, as pessoas não estão, né, contentes com a avaliação. Essa parte o comitê não tem como analisar, porque nos recursos passados a gente recebeu muito recurso assim, né? E acho que o professor também pode complementar, né? O comitê ele não faz juízo de mérito, né, nessa questão, né? É inviável, né? Nós estamos fazendo aqui um trabalho de mais formal mesmo quanto aos critérios, né? Se estão sendo cumpridas as regras estabelecidas na deliberação, né? Então, só para ficar claro o que é esse recurso agora, né? Que a Giovana falou, o próximo passo. Só isso mesmo, não sei se o professor Lana gostaria de complementar. Obrigado, Cris. Lana? Lembrar que na primeira etapa de recurso foi analisada a questão dos critérios, né? Houve aquela etapa, encerrou ali. Agora, nós tivemos na vez passada os recursos em relação ao conteúdo do parecer, né? Encerrou a etapa ali, fechou. Agora, a gente só analisa questão de procedimento da distribuição dos recursos, e ponto. Então, não adianta trazer elementos que ficaram para trás, né? Isso foi um avanço nesse ano da progressão frente ao que a gente passou no outro ano, que nós tivemos vários recursos com etapas muito anteriores no processo. Então, agora a gente tem etapas bem definidas e bem claras em relação ao que o recurso tem que abranger. Só isso. Obrigado, Lana. Bom, pessoal, estamos no expediente, a palavra está aberta. Pio? Fala, Sarto. Boa tarde a todos, todas. Pessoal que está dando suporte à reunião. E a arrecadação vai bem, viu, Sarto? Está indo bem, está faltando entrar uma semana ainda, mas já atingiu a previsão já. Então vai passar a previsão. Boa notícia. Boa. E eu queria falar sobre o calendário da nova avaliação, que eu tinha sugerido para
a gente está reduzindo ele por conta da mudança da gestão, né? Se tem alguma visão em relação a isso. Uma outra questão, se puder explicar por que houve essa redução de 35 milhões para 28,5 na distribuição dos recursos, porque se distribuísse os 35 milhões, daria para atingir mais gente, né, que estão classificadas, né, passaram pelo processo de avaliação, mas vão ficar de fora por ausência de recursos. Podia, então, distribuir 6 milhões e meio aí, então, para poder atingir essas pessoas. Acho que seria importante isso. Uma outra questão, também recebi, acho que vai ter mais gente que vai falar sobre isso, algumas reclamações de pessoas que não foram bem avaliadas, né, no processo, e que em processos anteriores que tinham inscrito a progressão, tinham passado e nesse foram reprovadas, né? Então tem uma distorção aí do ponto de vista dos critérios, já que os serviços não mudaram, né? O desempenho da pessoa não mudou e agora foi reprovado. Então, esses casos que também recebi algumas reclamações em relação a isso. No mais, por enquanto, fico nessas questões do recurso, seria importante distribuir um pouco mais, né? Chegar nos 35 milhões, porque em 2022 foi 0,8% do orçamento. 2023 foi 1%, se eu estou bem lembrado, 35 milhões. E em 2024 repetiu o valor, né, do ano anterior, na peça da PDO, né? Então seria importante aplicar todos esses recursos. Aí você puder dar uma explicada nisso, para ver se é possível atender essa demanda. Obrigado. Obrigado, Pio. Edelson. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Eu acho que eu vou... Vocês me ouvem, né? Eu acho que eu vou até pegar um gancho na fala do Pio, né? Que eu também aqui no meu papel de representantes, algumas pessoas aqui da administração central, né, me procuraram também, e um dos relatos, né, que veio até mim tem uma situação muito próxima do que o Pio reportou, né? Pessoa que participou dos processos anteriores, né, do 22 e 23, uma pessoa que tem, assim, próximo ali dos 20 anos de casa, está na referência inicial, né, e está ocupando um cargo gratificado, ou seja, ela tem toda aquela questão da complexidade, de liderança, foi atestada pela chefia, né, e nos anos anteriores, 2022, 2023, ela esteve lá classificada, né, apta a, se tiver recurso, ser contemplada, né. Não foi contemplada porque o recurso não chegou até ela. E nesta edição, né, nessa rodada da progressão, ela nem ficou, né, ou seja, ela ficou abaixo da nota de corte, então ela nem está participando, né, da lista. Isso gerou muita frustração nela, né, na pessoa dela. Outras pessoas também com situações parecidas, né, que foram mal avaliadas, e desses relatos, né, muitas pessoas questionaram, né, será que essas pessoas que estão compondo, né, as comissões de avaliação, será que elas têm os conhecimentos adequados do que é uma competência essencial, do que é uma complexidade, né, o que seria a liderança, né? Então, dos pontos que eu queria trazer aqui para a reflexão, né, para a discussão, é justamente isso, né? Lá no passado, eu entendo, né, que a gente tinha poucas pessoas para compor as comissões, né? E não estou dizendo, né, não estou desmerecendo as pessoas que estão nessas comissões no geral, mas eu acho que valeria a pena, né, para essas pessoas, para esses membros, ter ali uma uniformidade, né, um entendimento único, alinhado, para que as pessoas não sejam mal, vamos dizer assim, que os relatórios sejam melhor avaliados, né? Então, essa, por exemplo, e outras, chegou até relato de que pessoas já estão adoecendo, mesmo de não saber ali a lista final, até por conta dessa redução mesmo do recurso, até que o próprio Pio já comentou, né? Então, houve essa primeira etapa aí da divulgação, né, da lista de classificados, né, e mesmo ainda algumas unidades ainda não ter passado, né, a aprovação, ou seja, a distribuição sendo feita, né, tinha aquela hipótese, né, de que seria o mesmo valor do ano passado, então as pessoas lá, consequentemente, naturalmente, né, elas fazem lá a sua previsão. E quando veio essa notícia, né, essas pessoas ficaram não só frustradas, aí cria todo aquele cenário de que
onde a progressão era para ser algo bom para o funcionário, né, para a comunidade como um todo, acaba se tornando um espaço ali de disputa, né, criando inimizades, destruindo todo o clima organizacional. Então, eu queria trazer isso aqui para vocês como reflexão, né, para esses cenários, né, só para reforçar um pouco aqui dessa pessoa, né, uma pessoa específica, ela abriu recurso para a comissão, né, para a comissão de avaliação, foi indeferido, né, eles usaram lá a base do artigo 17, que é o parágrafo 1, fala exatamente que do parecer da comissão de avaliação não caberá recurso quanto às notas dos critérios. Esse parágrafo, né, já foi um recurso que foi indeferido até pelo comitê, né? Então, ele tem os funcionários têm esse recurso, né, contra não, diga assim, eles entram com recurso para a comissão, é indeferido, vai para o comitê, e no caso dessa pessoa, o comitê também indeferiu usando, né, esse artigo, né, esse parágrafo. Então, também fica a questão, né, se existem essas possibilidades de recursos, mas você não tem o que fazer, ou seja, no caso dessa pessoa que ficou abaixo, né, da nota, acabou, né, assim, vamos dizer assim, ela não tem como avançar, porque em cima dos critérios, das notas dadas nos critérios, não tem recursos, né, e aí fica aquela dúvida, né, a pessoa fica frustrada, fica aquela situação de confiança no processo, né, fica gerando aquelas dúvidas, porque uma pessoa que foi bem classificada em 2022, foi bem classificada em 2023, em 2024, ela ficou abaixo da nota de corte. Então, gerou várias situações nesse sentido. Eu recebi relatos, né, como eu disse, do âmbito da administração central, mas de outras unidades também de pares, né, que a gente tem contato. Em um outro ponto, né, só para finalizar, eu sei que eu estou pontuando alguns itens aqui, é justamente a questão da distribuição do recurso, né? Eu acho que o ideal, né, fica aqui uma sugestão, não sei se é viável ou não, mas seria ideal que esses recursos fossem informados lá no início do processo, né, lá quando, até mesmo antes de iniciar as inscrições, né, porque desde o início aí os candidatos, né, eles têm acesso a essa informação e eu acho que reduz, né, a frustração, que é o que está acontecendo essa semana, né? Essa semana eu acho que todos vivem aqui no campus, eu tenho notado, sentido isso aí, as pessoas estão tristes, tem as pessoas adoecendo, já está começando aquela, sabe, aquele desconforto mesmo, e isso é muito ruim, isso é muito, assim, triste para nós, né, como funcionários. Eu acho que isso a gente deveria criar alguma coisa para aproximar as pessoas, para, sabe, criar um espírito coletivo de equipe, e não criar um espírito de disputa e briga, quem pode mais, quem pode menos, e então, só queria trazer isso aqui para vocês. Não sei se alguns dos colegas compartilham isso comigo. Então, acho que eu agradeço o espaço e obrigado aí pela atenção. E se alguém tiver algumas respostas dessas colocações que eu fiz, eu ficaria agradecido, até porque para poder enviar esse retorno para essas pessoas que trouxeram, umas presencialmente, outras via ofício não, via e-mail, né, das pessoas que entraram em contato comigo. Agradeço. Obrigado. Obrigado, Edelson. Edson. Boa tarde, professor Sarto, boa tarde a todos. O meu assunto seria de outra natureza, não sei se tem mais alguma manifestação sobre a questão da progressão, eu até abriria a mão e ficaria na fila. Não, nós estamos recolhendo todas as manifestações, depois a gente responde, sem problema. Pode falar do assunto. Não, boa tarde. Eu quero, com muita alegria, agradecer aí as instâncias todas por ter aprovado uma nova estrutura para a Educorp. Claro que a nossa demanda apresentada era um pouco maior, mas conversamos bastante com o professor Lana, com o professor Sarti, e acho que a Educorp tem tido um crescimento importante, e essa nova estrutura vai dar sustentação um pouco a vários projetos que estão em andamento e outros que virão. Então, registrar esse agradecimento. Outra coisa, também na mesma dimensão, informar aí aos conselheiros, né, à Câmara, que teremos a 9ª edição do Sintec, vai acontecer em 18 e 19 de novembro, tá? Tem um tempo ainda, mas vai ser a 9ª edição e como sempre, é um espaço para mostra da produção profissional, das atividades que os PAEPs realizam e que trazem importante contribuição para que a universidade seja sempre bem posicionada nos diversos rankings aí que aparece. Então, já fica o convite, né,
participação. Nós vamos começar, vai ser diferente esse ano, porque nós vamos começar num domingo com aquele evento Chefes na Praça, aquele evento tradicional que tem em Campinas, vai ser no domingo, dia 17, e o evento no dia 18 e 19. Diversos eixos temáticos, diversos painéis. Então, fica o convite e pedindo aí às chefias, às direções, que incentivem a participação nas diversas unidades. Era isso, professor Sartre. Obrigado. Obrigado, Edson. Pio, você levantou a mão de novo ou ficou levantada? Eu levantei de novo por conta para propor a redução do interstício ano que vem para 2 anos, para poder contemplar mais gente, já que uma parte grande já foi contemplado e seria interessante reduzir para 2 anos o interstício. Ok, Pio. Antônio Marcos. Bom, boa tarde a todas e todos. Estão me ouvindo, né? Sim. Na verdade, só para registrar, eu fui procurado também por várias pessoas a respeito dessa redução aí de recursos da carreira PAEP, e as pessoas, de fato, estão muito indignadas, e eu, de fato, não consegui explicar exatamente o porquê disso. Até na última reunião que tivemos aí, com orientações junto à DGRH e o professor Elana, até eu fiz um comentário com ele até explicou que ele achou estranho em relação ao recurso de uma certa unidade, na verdade, da nossa unidade, que não deu para contemplar todo mundo, mas eu fui procurado por várias pessoas, inclusive de outras unidades, até por ser representante aqui na CIDF, e também com essa indignação. Então, assim, como o Pio já falou, a primeira fala dele, entender para eu poder explicar isso para algumas pessoas. Inclusive, na última reunião CIDF, eu fiz a pergunta se haveria corte de recursos, e, de fato, ficou aquela situação de surpresa, assim, não, só no dia 3 a gente ia saber. Então, é só entender para eu poder explicar o porquê que isso aconteceu. Obrigado. Obrigado, Antônio. Bruno. Boa tarde a todos. Eu também fui procurado por algumas pessoas que pediram que algumas unidades achavam que receberiam mais recursos e reduziu. Eu concordo com o Pio, principalmente na horizontal. Acho que o pessoal que ganhou horizontal lá atrás, a gente poderia reduzir o interstício para que eles voltassem para o processo no ano que vem. Mas, ao mesmo tempo, eu queria dar um contraponto, que o processo tem sido muito positivo. A gente tem algumas pessoas insatisfeitas que acabaram de fora, mas a gente tem a grande maioria de que foi contemplado. A gente está tendo reconhecimento do mérito de vários servidores e a gente precisa tomar cuidado com as críticas, principalmente no ano eleitoral, né? Que a gente já viu no passado mudanças na carreira, a gente jogar o bebê junto com a água fora e a gente acabar ficando de mãos atadas. Então, é importante a gente reconhecer a parte boa também, tudo que a gente está tendo, mesmo que possa melhorar, pode ter avanços, pode ter mais recursos, sempre positivo. E parabenizar mais uma vez a equipe do DGRH por todo o trabalho deles aí, que está sendo fantástico. Obrigado. Obrigado, Bruno. Rodrigo. Rodrigo Alves. Boa tarde, professor. Boa tarde, demais colegas. Alves Coutinho. Coutinho Alves. Coutinho Alves, desculpa, Coutinho Rodrigo. Alves. Acho que a Giovana tinha levantado a mão, mas acho que abaixou, acho que não estou furando fila, não, né? Não, professor, estou ouvindo as manifestações aqui, e muitas delas muito pertinentes, obviamente, só que alguns casos ali trazidos assim, sem uma condição que eu, particularmente, assim, gostaria de maiores informações para a gente poder opinar. Então, não sei se quando a gente teria os dados de fechamento do processo de progressão, para a gente tentar entender o quanto não foi contemplado, o quanto atingiu nesse último ciclo. Então, é mais uma pergunta aí para que a gente, pelo menos eu sinto um pouco ali, necessidade de alguns dados mais numéricos aqui para poder ter uma dimensão dessas manifestações, provavelmente a gente vai ter muito em breve, ou se já tem pelo menos uma estatística aí do processo. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Giovana, você quer falar agora?
Por favor. Quero. Eu tinha levantado a mão, mas aí eu baixei mesmo, Rodrigo, porque eu achei que você fosse perguntar mais alguma coisa. Eu só queria chamar a atenção para duas coisas na fala do Pio e do Edel, são de situações de servidores que foram bem classificados nos processos anteriores e nesse foram mal classificados ou desclassificados. Não vou julgar o método desses servidores, eu nem sei quem são, mas eu só acho importante a gente separar cada processo, porque cada processo tem uma comissão, um peso, um critério, um tipo de formulário. Então, porque uma pessoa foi bem avaliada no ano, não é garantia que ela seja no próximo. A gente também não pode nem dizer que ela foi para o mesmo tipo de processo. A gente tem pessoas que ficaram tentando a vertical várias vezes e agora viu que não ia ter recurso, foi para horizontal. Então, não dá para a gente usar essa argumentação como algo afirmativo de que a pessoa está sendo prejudicada ou que não foi feita uma boa avaliação no caso dela, né? Então, só queria chamar atenção para isso. E em relação à revisão do cronograma para o processo de progressão de 25, que o Pio perguntou, da questão de redução do interstício, e o Bruno também, no segundo semestre a gente vai ter, como todos os últimos 4, 5 anos a gente teve, a apresentação nessa Câmara de qual é a proposta para o ano que vem, para que todos possam juntos decidir sobre interstício, sobre qualquer outro ponto que vai ser colocado, aprovado aqui, aprovado na CAD. Então, no momento oportuno, todo mundo vai poder também se manifestar e a gente vai estar sempre tratando esse processo com a maior transparência possível aqui na CEIDEF, primeiro para a ciência de vocês e depois para levar adiante. Era só isso, professor. Obrigada. Obrigado, Giovana. Rodrigo Lana. É muito rápido e é um complemento que a Giovana colocou, foi a respeito do trabalho do comitê. Realmente chegaram, acho que por volta de 60 recursos nessa última etapa. Acho que a Cris pode confirmar, o Bruno também, nós participamos juntos ali da análise, e esses recursos foram analisados um a um, e de forma bastante minuciosa. A questão é que o foco ali foi em erros processuais, erros técnicos do processo. O papel do comitê não é avaliar o conteúdo da comissão de avaliação. A gente não pode desautorizar as análises que foram feitas ali, até porque a comissão de avaliação ela não é só composta por uma pessoa, ela é um grupo de pessoas. Algumas das pessoas ali convivem um pouco mais de perto com os servidores, e dos 60, se não me engano, foram 60, tá? Recursos. Alguns deles, cerca de 10%, voltaram para as unidades e a unidade teve que refazer a análise. Tá? Então, não seria correto falar que, olha, vem tudo para o comitê, mas o comitê está indeferindo todos. Não estou dizendo que foi falado isso, tá? Estou só evidenciando esse fato. Não, realmente foi analisado, o comitê retornou alguns deles, isso foi refeito e implicou, inclusive, em alguns pontos, alteração de nota, porque o conteúdo ou a regra teve que ser reavaliada. Tá? Só para apontar isso, professor Fernando, para ficar claro para a comunidade. Obrigado, Lana. Tiago. Obrigado, Fernando. Primeiramente, boa tarde a todos. Não, eu vou fazer igual Ana, só complementando a fala da Giovana, uma parte que foi até uma pergunta do Pio, e que a gente já ouviu na CIDF algumas vezes, da preocupação do calendário para 2025. A Giovana já deixou claro que a gente ainda vai voltar toda essa parte, as mudanças ou não, mas só para deixar a comunidade tranquila, que quando a gente fala de progressão, a gente pensa em algo que seja permanente. Então, talvez não valha a pena ficar mexendo nesse calendário todo ano. Mas, e por outro lado também, que ajuda até um pouco, o calendário de 2024 a gente já começou. A gente aprovou ele em outubro e em dezembro ele já estava rodando as primeiras etapas. Então, assim, se o medo da comunidade é alguma possível mudança da reitoria, esse processo já vai estar bem encaminhado no momento de alguma possível
possível não, né? De uma mudança de reitor. Então, de uma possível mudança de política, esse processo já vai estar com meio caminho andado. Então, é só para a gente não entrar numa preocupação desnecessária. Era só isso, Fernando. Obrigado, Thiago. Edelson. Tudo bem? Bom, a princípio, né, inicialmente gostaria de agradecer aí as respostas, né, por parte da Giovana, do professor Lana, da cumprimentação agora do Thiago. São, assim, reflexões, né, para a gente fazer, né? Então, acho importante trazer isso aqui, né, como eu disse no início, né, a gente está aqui representando nossos pares, né? Então, foram várias, assim, chegaram várias mensagens e eu me senti no dever, e eu acho que é o nosso papel mesmo, né, trazer essas questões, né, para a gente não só olhar para o nosso escopo fechado, né, nossa caixinha, mas olhar toda a comunidade e trazer esses questionamentos, né, porque é aquele cenário, né, uma pessoa que está, estou usando esse cenário específico, mas não desse caso, né, são pessoas que estão aqui na universidade há algum tempo, pessoas que estão no nível inicial da carreira, ocupando posições de liderança. A gente viu hoje, né, nas aprovações, né, várias pessoas de nível médio, com gratificações de coordenação. Então, são pessoas que desenvolvem suas atividades com excelência, né? Então, quando a gente pega situações assim, que vê que a pessoa está um certo tempo na universidade e não consegue progredir na carreira, isso é frustrante. Então, eu compartilho um pouco dessas dores com essas pessoas que me procuraram, né? E também, várias pessoas, né, como que vocês, acredito que vai ter depois uma estatística no final, né, teve várias pessoas que novamente não participaram, né? E vários dos comentários que eu recebo das pessoas que não se inscreveram novamente é justamente por não acreditar no processo, né? Então, isso é uma coisa muito ruim também que a gente tem que quebrar, né? Tem que resolver para justamente, né, para que essas pessoas, para que elimine, né, na universidade aquela fala de, não vou participar porque eu não acredito no processo, que por conta disso, daquilo. Como o Bruno bem falou, né, a gente tem um processo, como o professor Sartre sempre reforça, né, a gente tem um processo de progressão aqui, isso é muito bom, isso é muito importante. Eu sou muito feliz e grato por ter esse processo, né, por ser um processo em constante mudança, constante melhoria, eu vejo esse avanço, né. Mas tem pontos, né, que a gente tem que pensar, tem que ter essa reflexão. E aí eu faço uma última pergunta, né, que eu acho que eu não sei se o professor Sartre vai poder responder, que é com relação aos recursos que foram disponibilizados, né? Se talvez no futuro, se eles poderão ser disponibilizados, assim, informados, né, divulgados lá no início, ao invés de deixar para o final, né, que também gera todo esse descontentamento, né, de quando a pessoa vê o nome dela talvez na lista, e depois tem aquela notícia de que não vai ter recurso, ou imaginava que o recurso chegaria até ela e depois tem uma redução, agora estou fora de novo. Então, agradeço novamente. Se tiver a resposta, tudo bem. Se não tiver, eu fico contente e levo esse retorno para o pessoal que me procurou. Obrigado. Pio, você vai manifestar por último, Edelson. Pio, por favor. Terceira vez, Pio, vamos lá. Terceiro, não, só para questionar essa questão do comitê. O comitê ele é superior às CSAs. Então, se houve os recursos, se o comitê constatou alguma avaliação equivocada, ele deve interferir, na minha opinião. Porque ele está numa instância superior, independente da CSA ter vários ou não componentes lá na CSA. Então, na minha opinião, acho que o comitê ele tem que fazer uma análise e fazer alteração se julgar necessário. Então, não é esse o entendimento que tem? Que eu acho que essa questão já foi respondida, né? 10 dos 60, 10 processos foram devolvidos por erro de procedimento. É isso que estava sendo analisado. Não se entra no mérito da comissão de avaliação, né? Senão o comitê teria que fazer o papel de 50 comissões de avaliação. Não faz o menor sentido, né? Então, nós temos que aprender a respeitar a institucionalidade e o processo. Então, eu acho que essa questão foi respondida. Anderson, por favor. Fernando, boa tarde, pessoal, todo mundo. Só queria colocar aqui, tá, um pouco no sentido do que o pessoal já está falando, o Edelson, o Pio também. A gente recebeu aqui para ser apreciado na Congregação da FEA um pedido de complementação de recursos justamente para os funcionários que foram considerados aptos para progressão, mas que não estão recebendo nesse momento por causa da questão dos recursos, né?
Então, eu queria colocar aqui também esse assunto. Enfim, o pessoal recebeu o ofício pela CSA, né, da FEA, e colocar a possibilidade de alguma forma, esse assunto ser considerado, né? Eles reiteram, aqui no caso, a confiança e todas as melhorias que a gente tem observado aí no processo, mas vão entrar com esse pedido para ser deliberado na congregação da FEA, e eles me pediram também para hoje, na CIDF, colocar esse assunto. E é um assunto que no grupo de diretores, vários diretores também expressaram essa preocupação e também gostariam de fazer esse pedido, né? Então, gostaria de falar aqui. Obrigado. Obrigado, Anderson. Professora Roberta. Boa tarde. Eu também vou falar um pouco na direção do que o professor Anderson colocou. Eu vou receber o mesmo pedido aqui na Faculdade de Enfermagem, porque também vamos ter um aqui que não será contemplado e com recurso, pedindo a solicitação né, a complementação, né? E também para reforçar que há aí em outras localidades, em outros institutos, situações semelhantes que chegou para a gente aqui por meio do grupo de diretores. Então, talvez conversar um pouquinho a respeito da redução, da distribuição dos recursos seria importante, mas já destacando que também há o contraponto, dizendo do quanto o processo houve, né, a otimização, a melhoria no processo como um todo, né, das progressões. Então, sem desconsiderar todas as melhorias que foram feitas, mas aí colocando a questão de que houve algumas situações relacionadas aí, né, aos recursos, à distribuição dos recursos. Muito obrigada, professor. Obrigado, Roberta. Professor Fernando, peço licença. Pois O não. conselheiro Adilson, no chat, fez um questionamento. Posso ler? Por favor. Ele pergunta assim: como será a lógica de distribuição dos valores que sobrarem? Tá. Bom, Responderemos tudo em bloco. Isso foi ok. do Adilton, é isso? É o Adilson. Adilson, desculpa. Isso. Recursos que sobraram. Bom, gente, deixa eu responder aqui, vou pedir também ajuda aí do Tiago e do Lana. Primeiro, eu discordo em gênero, número e grau dos pessimistas sobre o processo de progressão. Eu queria voltar um pouquinho na história. Essa é a terceira rodada dentro dessa gestão, e eu confesso, já falei isso aqui em público, que quando o Cidinha e a equipe da DGRH, e aí toda a equipe da carreira também, Giovana, Cris, me trouxeram a proposta, inclusive colocando da possibilidade, né, de que a gente faria um processo caminhando na direção de informatizado, né? Eu tive várias preocupações e receios de que isso não fosse possível. Até sugeri naquele primeiro momento que a gente não criasse essa expectativa na comunidade, porque fazer uma avaliação é algo muito sério, muito complexo. Nós estamos falando, né, de avaliar colegas, ninguém gosta de ser avaliado. Nós estamos falando de recursos. Quando a gente mistura essas duas coisas, o ego, ainda bem que as pessoas têm ego, e ao mesmo tempo mexe com recursos, isso é muito, muito delicado. Mas eu fui vendo o processo andar de uma maneira tão segura, tão participativa, envolvendo a comunidade. A ideia do próprio comitê que foi recolhendo informações críticas para um processo muito, muito complexo, porque envolve milhares, eu vou repetir, milhares de servidores. Um processo como esse, que no seu primeiro iniciativa, eu não vou citar 2019, mas até disso, no começo, né, vou recuperar aqui também a participação do professor Pascoal, que foi responsável ali atrás. É importante entender que nada começa do zero, né? Tudo tem uma sequência, tem contribuições que têm que ser também aproveitadas e, quando possível, melhoradas. Mas em 2022,
nós tivemos a inscrição de 3.790 servidores, dos quais 2.154 foram contemplados, o que dá uma taxa aproximada de 57%. Né? Nisso, como bem lembrou o Pio, nós colocamos ali 0,8%, mas vamos lembrar, Pio, como é que foi feito isso? Porque foi o primeiro processo onde nós tivemos que anunciar isso muito antes do nosso conselho universitário orçamentário, que é feito em dezembro. Nós tivemos que tratar dessa questão ainda no primeiro semestre. Então, nós demos uma sinalização naquele momento de que a universidade ia retomar o seu processo de progressão, não só para a PAEP, mas de docentes, de procuradores e de pesquisadores das carreiras especiais. Então, era necessário, sim, naquele momento, sinalizar os recursos que a gente imaginava em cima do orçamento. Então, não falamos em valores absolutos, falamos em valores relativos, que foram da ordem de 0,8 para a carreira PAEP. Naquela época, 0,8 em cima daquele orçamento representava algo em torno realmente de 30 milhões. Né? O que nós, nesse período, em 2022, nós aportamos 32 milhões, que significou, em termos de inscritos no processo, 8,44. Se a gente pegar os recursos para os contemplados, deu 14 ou 15, eu vou arredondar, 14,86. Tá? Em 2023, nós tivemos um número, evidentemente, que era o esperado, uma redução no número de inscritos, caiu de 3.790 para 2.362, dos quais 1.856 foram contemplados. Não imagino que esses 2.100 mais 800, portanto, esses 4.000 contemplados estão descontentes com o processo. Não acredito que essas pessoas não entendem, que acham que é um retrocesso dentro da universidade, numa conquista que não é dessa gestão, é uma conquista dos funcionários, de ter um processo de avaliação complexo como é esse, e fazer, envolvendo milhares de pessoas, e que ele possa ter tido esse êxito. Em relação a 2023 ainda, nós atingimos o percentual de 79% de contemplados, o que é bastante razoável. Para se ter uma ideia do que isso representou em termos de recursos, significou, por inscrito, saiu então de 8 para 15. Em termos de recursos por contemplado, pulou de 15 para 19 reais. Em 2024, que ainda está o processo, não fechou, o processo está em aberto, nós tivemos uma queda muito grande também, esperada, de 1.098. Talvez aí a Giovana e a Cris tenham um número dos aptos, mas eu acho que estava em torno de 1.700, que estariam aptos para participarem desse terceiro processo. Evidentemente que isso não tem que ir se reduzindo, já que vários estão sendo contemplados nas rodadas anteriores, e nós temos o interstício, e temos uma expectativa, estamos rodando aqui agora as listas, PRDU e a DGRH, e o comitê todo, focando, tentando, nós vamos ter alguma coisa em torno de 900, 920 contemplados nessa terceira rodada. O que nos dá, atenção, gente, o que nos dá um número de 84% dos contemplados. Repito, em 22 foi 57, em 23 foi 79, em 2024 nós temos uma expectativa que seja 84%. Para ter uma ideia dos valores, os recursos por inscrição, por inscritos no processo, se foi 8 em 22, se foi 15 em 23, em 24 ele saltou para 26 reais por inscrição. E recurso do contemil, se a gente pegar aqui o valor, os recursos para os contemplados, nós saltamos de 15 em 22 para 19 em 23 para 31 em 2024. Agora, vejam, houve uma redução no número de inscritos de 2.300 para 1.098, que é uma redução de 54%. Alguém achar que a gente iria aportar em termos de valor absoluto, não faz o menor sentido aportar o mesmo valor absoluto. Em momento algum foi dito que ia ser colocar o mesmo valor absoluto. Pelo contrário, nós ampliamos os valores do ponto de vista dos inscritos, dos participantes. Isso aumentou a possibilidade de ser contemplado e não reduziu. É só uma questão lógica.
Se eu salto o valor para os inscritos de 15 para 26 mil, se eu salto os recursos dos contemplados 19 para 31, está claro que a gente aumentou o percentual de contemplados e a oportunidade para quem estava participando. Eu acho que com isso a gente responde alguma das várias indagações. Segundo, é preciso entender como é que funciona isso, depois eu peço ajuda ao Tiago. Quando a gente faz a PDO em dezembro e votamos no Conselho Universitário, obviamente que a gente tem que trabalhar o tempo inteiro com previsão. Os recursos que a gente coloca para pensar a progressão e as contratações estão numa linha lá, que o Pio conhece bem, que chama Programa de Desenvolvimento da Carreira, onde a gente coloca recursos tanto para a carreira PAEP, quanto para a carreira docente, quanto para a carreira pesquisador, recursos para as contratações e recursos para as progressões. Nós não temos como saber em dezembro do ano anterior quanto que vão ser exatamente as pessoas que vão progredir, quanto que vão ser as pessoas que nós poderemos contratar. Nós estávamos, inclusive, ao longo de 23 e 24, fazendo um processo, um concurso para a PAEP nível médio, que foi homologado. Nós estamos agora em processo de homologação do concurso de nível superior. Só a partir daí que nós vamos poder saber quanto nós temos de recursos, e vamos fazendo isso através das nossas revisões orçamentárias, os recursos para as contratações, os recursos para as progressões. Fixar um valor desse, antes de saber, inclusive, o número de inscritos, o número de pessoas a serem contratadas, ferir qualquer princípio básico de gestão orçamentária. Então, não tem o menor cabimento. Só quem sabe o que quer fazer uma gestão orçamentária entende que os recursos, a gente faz uma provisão em cima de receitas, mas também de possíveis necessidades, demandas dentro do programa de desenvolvimento da carreira. Agora, dizer que os recursos foram reduzidos não faz o menor sentido, os recursos foram ampliados. Se a gente levar em consideração o número de inscritos, e é assim que se faz a conta. Eu vou dizer, ampliamos de 15 para 26 para os inscritos. Ampliamos de 19 para 31 para os contemplados. Estamos atingindo nossa previsão de que 84% que participaram dessa terceira rodada vão ser contemplados. Então eu me alio a essas pessoas e vou dizer, não ter sido contemplado não é nenhum demérito. Não é isso que nós estamos tratando um processo de avaliação. Agora, tem muita gente que confunde o que é a ideia de um programa de carreira com política salarial. Política salarial é de outra natureza. Política salarial é que nós também estamos fazendo do ponto de vista da valorização profissional nessa universidade. O Pio conhece esses números na cabeça, e ele não me deixa mentir. Nós concedemos de reajuste nesses últimos 3 anos 40,02% de reajuste, que foi muito acima da inflação desse período. Mas porque fizemos esse esforço para, inclusive, recompor os anos anteriores quando não foi possível dar reajuste. Isso é política salarial. O que nós estamos tratando aqui é outra coisa, é um aperfeiçoamento, é uma conquista da categoria, é uma conquista dos funcionários dessa universidade de ter um programa que permite ter um processo de avaliação e de progressão. E digo que é uma conquista porque quando eu olho para as nossas co-irmãs, a USP está há 10 anos tentando fazer um processo de progressão e não consegue. Estão anunciando para 25. E certamente virão aqui na DGRH saber como foi o processo nosso, o êxito do nosso processo. A Unesp tentou fazer esse processo nos últimos 10 anos, também não fez. Não é simples fazer um processo desse. Nós tínhamos que estar muito orgulhosos de termos atingido a maturidade de um processo tão complexo como esse. Ter 3 rodadas como essa. Ter um nível de contemplação que atinge 80%, juntando os 3 anos. São 100 milhões de reais colocados dentro do processo de progressão. O Pio sabe o que isso significa, né, Pio? Isso significa 3 pontos percentuais do RTE, do recurso do Tesouro.
Isso significa que se nós não tivéssemos realizado esse processo de valorização profissional, esse processo de desenvolvimento de carreira, ao invés do nosso comprometimento com folha estar em 92, ele estaria em 89. Mas fazemos isso porque a gente acredita que isso é importante como carreira. Não é política salarial, gente. É como carreira, é valorização de carreira, que vem sendo aperfeiçoada ano a ano e que vai vir com novidades para 2025 depois. Cidinha, Everaldo, Giovana, a Cris, o pessoal da carreira pode comentar um pouco. Então, eu não posso admitir que um processo desse seja visto com pessimismo. As críticas estão sendo muito bem-vindas, tanto é que nós montamos um comitê para receber essas críticas e grande parte dessas críticas vem sendo incorporadas. O processo vem sendo aperfeiçoado. É um processo feito por gente, avaliando gente. Lógico que ele tem falhas, e falhas que vêm sendo, dentro dos limites, sendo aperfeiçoadas, sendo eliminadas. Mas jogar tudo fora com críticas, como se esse processo não fosse uma conquista nossa, é que me incomoda, honestamente. Eu falo com muito orgulho, e tenho certeza que a DGRH inteira fala quando se reúne com os pares das outras universidades sobre o nosso processo de progressão e sobre o que vem pela frente. Então, eu queria voltar à minha fala inicial. Quando houve aquele desafio, eu confesso, Cidinha, que claramente eu tinha muito receio que nós não fôssemos atingir esse patamar que atingimos 3 anos depois. Então, quero de público aqui agradecer a DGRH e toda a equipe, quero de público agradecer esse comitê que trabalhou nesses 3 processos de forma intensa, tendo que lidar com toda a dificuldade, complexidade que nós sabemos que é um processo de progressão. E, obviamente, que os descontentamentos são naturais. Obviamente que as falhas são naturais. Agora, não há nenhum processo de acomodação aqui em relação a elas. Ninguém quer encobrir nada, pelo contrário, nós queremos aperfeiçoar, mas queremos também o reconhecimento de que esse é um grande avanço para a categoria, que é um grande passo que a Unicamp deu em respeito e a valorização dos seus servidores. Essa é a minha posição. Pio. Não, Sarto, eu acho que é tudo fato que você fala em relação ao 0,8% lá em 2022. Até no início do ano, a gente se reuniu com o Tom Zé e propunha um valor um pouco superior. Desde aquele momento, a gente defendia 1,2% do orçamento para progressão e promoção. Aí, no segundo ano, a gente conseguiu ampliar. Foi um trabalho aí, o Bruno era da bancada, o Matheus também era da bancada. A gente fez um trabalho lá na COP e aí você acabou aceitando ampliar de 0,8% para 1%. Então, e agora em 2023 não foi possível ampliar, porque teve queda na arrecadação, que não atingiu o valor da PDO, que era 150 bilhões, 144 bilhões, e aí repetiu o valor. Por isso esse valor ficou fixado na cabeça das pessoas, e de estar sendo distribuído. Assim, você tem toda a razão, mas falta um cacareco para distribuir, é a cereja do bolo, e você está, por conta desse cacareco de 6,5 milhão aí, você está fazendo toda uma ginástica para dizer, é fato, tem mais contemplado, é fato, o valor é maior por indivíduo, é fato que tem mais chance, porque tem menos gente inscrita e mais dinheiro. Mas, como ficou esse dado que estava sendo colocado todo ano, o valor, e estava sendo distribuído, então ficou ruim isso. Faltou a cereja do bolo. Por isso que eu solicitei, falei, distribui esse restante, que é a cereja do bolo, que estava lá orçado, até porque o Consul aprovou, é importante aplicar aquele recurso e deixar para tirar de outro lugar, entendeu? Deixar essa questão mais resolvida para os servidores. Então, não estou fazendo uma crítica aqui, falar não presta, não sei o que, não é nada disso. É fato, foi posto dinheiro que as outras universidades não fizeram. A USP vai fazer agora com 2% do valor da folha, eu acho. Para janeiro vai atingir no máximo 50% dos servidores.
né? E a Unesp, ela decidiu dar 2 referências para todo mundo. E vai dar outra agora em setembro. O Sintunesc está pedindo 2 e o Pascoal disse que uma está garantida, né? Então, são 3 referências. A gente está colocando isso aqui até por conta de a expectativa, gerou a expectativa nas pessoas que podia contemplar mais gente por conta do recurso estar orçado, entendeu? E como a arrecadação está boa, vai estar entrando mais dinheiro do que está previsto, podia dar uma inflexão que a cereja do bolo é um cacareco perto do que já foi feito, né, Sarto? Então, por conta disso, você fica tendo que levantar uma série de justificativas que está convencido, tem razão, que de fato nós tivemos 22,67 de reajuste em 2022, 10,51... 20,67, não exagera, Pio, foi só 20. 20,67, que está faltando 2. 20,67 em 2022, 10,51 ano passado, numa situação pior de cenário de arrecadação, e esse ano com uma arrecadação muito mais favorável, só 5%, né? Entendeu? E nós estamos perdendo para o salário do governador, que era 23 e foi para 35, e teve 50% de reajuste. O governador e a polícia teve 60%, 20% no Dória e 34% no Tarcísio agora. Então, não é só a nossa categoria que tem várias outras prefeituras que eu acompanho. Limeira, por exemplo, teve 39,5% nos 3 anos, que é um que eu acompanho de perto de prefeitura, né? Então, nesse período, as universidades e as prefeituras fizeram caixa, né? Dá para demonstrar ao longo do período, você pegar um período 2015, que tem a crise financeira até passando pela pandemia, os caixas das prefeituras, das universidades, todos eles subiram por conta da pandemia e da lei complementar 173. Então, nós perdemos, aqui na nossa conta, 20 salários deixou de ser pago. Não vai ser recuperado esses 20 salários. Então, 6,5 milhão aí é um cacareco, né, Sarto? Então, você põe a cereja do bolo e aí você vai ser aplaudido, entendeu? É isso. Valeu. Pio, já não te cortei, mas é a 5ª vez que você está se manifestando, sem problema. Não. Agora, só um alerta, Pio, isso aqui está sendo gravado. Não se pode chamar de cacareco recursos públicos da ordem de 6 milhões de reais, tá? Então temos que trabalhar isso com seriedade. Comparado Tá bom, com 1 bilhão Pio. e 800 em caixa, com 10 bi. Cidinha, por favor, presidenta. Não, presidente é você, sou só vice. Com muita honra. Eu quero falar algumas coisas a partir da palavra de todos, da palavra do professor Sarti. Começo fazendo um agradecimento, viu, professor? Porque realmente, naquele primeiro momento, você tinha várias dúvidas, né? Mas você nos deu a oportunidade, enquanto DGRH, de ir mostrando para você e aos poucos, né? Nós mesmos tendo seu apoio e confiança, a gente poder atribuindo cada vez mais um caráter técnico, né? Uma visão de recursos humanos, um trabalho compartilhado, de que todos na universidade precisam contribuir, de que essa carreira ela é nossa, por isso cada um de nós tem esse espaço de contribuição, e entender que a gente tem que ter paciência para melhorar, né, ao longo do tempo. Que só isso vai garantir que nós tenhamos um sucesso melhor lá na frente. Então, nós temos tido essa paciência, apresentando as melhorias possíveis a cada tempo, sem que o processo pare, né? E eu só gostaria de dizer que talvez, professor, numa próxima reunião, quando a gente apresentar os resultados finais aí dessa progressão, a gente poderia falar de futuro, né? Nós temos, por contribuição da comunidade também, e análise técnica da DGRH, a gente tem aí algumas propostas de futuro para submeter à Câmara, para a Câmara analisar e aspectos que a gente gostaria de seguir com mais, vamos dizer assim, revisão de futuro mesmo, de melhoria da própria carreira. Então, a equipe da DGRH é uma equipe muito empenhada, uma equipe muito comprometida, a qual eu agradeço, recebo com muito carinho aí os agradecimentos que algumas pessoas fizeram. Realmente é um reconhecimento necessário, porque é uma equipe muito trabalhadeira e muito, vamos dizer assim, comprometida com tudo isso e quer fazer sempre o melhor.
A você, professor Rodrigo Lana, que tem nos apoiado e feito um papel importante aí, né? O professor Rodrigo à frente do comitê, e você apoiando e acreditando na gente quando a gente vai e coloca, né? E um pouco a nossa visão de recursos humanos e até onde a gente pode ir. E desafiando, né, a nossa equipe interna, né, na questão das melhorias, a nossa equipe de informática na questão a gente conta sempre, né, com eles na questão da informatização. Então, ou seja, eu acho que todos nós estamos de parabéns porque a gente está fazendo um trabalho de melhoria em conjunto, que eu acho que é assim que a universidade tem que ser, principalmente as ações de recursos humanos. Ninguém faz nada sozinho, a gente só faz alguma coisa com todo mundo dando a sua contribuição. Às vezes a gente tem que ter paciência, às vezes a gente não entende determinados momentos, mas dialogando e contribuindo a gente vai chegando lá. Então penso que o processo ele vem melhorando a cada dia, né? Eu acho que é um processo que concordo com a fala do Tiago, viu, Pio? Eu acho que é um processo que ele é técnico, é uma ação de recursos humanos, a gente não tem que se prender a mudanças de gestão, né? Tudo bem, as políticas podem mudar e tal, mas tem aspectos técnicos que não dá para se reinventar, né? E a gente precisa dessa continuidade. E a comunidade pediu isso para a reitoria atual na época da campanha, e por isso que a gente continuou com as melhorias e que o processo está do jeito que está, né? Então, acho que era isso, um agradecimento a todos, os membros da Câmara também, que sempre participam, os RHs das unidades, que, olha, tem sido um braço forte da DGRH nas unidades, né? E a gente com esse elo aí com a RH em rede, eu acho que é assim que tem que ser, né? Todo mundo trabalhando junto para o bem de todos e para a nossa universidade só crescer, como a gente viu aí nos últimos dias a publicação aí do avanço da Unicamp no ranking. Então, acho que era isso. Um agradecimento geral e muita gratidão a todos aí pelo trabalho conjunto. Cidinha, eu só queria acrescentar o agradecimento também a quem é mais malhado nesse processo, que é a comissão de avaliação, né? Nós sabemos Sim, que por a favor. dificuldade que é montar uma comissão de avaliação, né? Sim, professor. Não é uma coisa trivial. Vamos lembrar que nós temos CSAs que tem 600 participantes, Sim. né? Então, Muito, é muito algo obrigada que pela lembrança, com certeza. é Não é um lógico. trabalho simples, fácil, e nós, da GRH, vocês vão ver, nós estamos trabalhando para, no futuro, dar mais condições técnicas para que esse trabalho seja feito. Tô bem. Eu não vejo mais nenhuma inscrição. Tiago. Oi, Fernando. Não, eu tava esperando para ver se o Ana ia fazer alguma complementação. Tipo, eu acho que sua fala foi perfeita. Só queria levantar uns pontos de destaque que ali você já explicou exatamente o quanto a mais está sendo investido de recursos por pessoa inscrita, por isso. E eu queria falar uma coisa que a gente, quando trabalhou essa mudança, até da forma de fazer um pouco a distribuição dos recursos, a gente volta em 2023, e quando a gente passa na CIDF o fechamento ali, a gente viu que a gente tinha várias unidades com 100% dos inscritos contemplados, enquanto outras unidades chegavam a 50% apenas. Então, assim, é uma coisa que a gente foi muito cobrado, não só aqui, como em CAD, o assunto, principalmente na CAD, foi esse de todos os representantes falando para a gente rever essa forma de distribuição de recursos para equalizar um pouco isso e não dar tantos problemas. Quando a gente faz esse ano, a gente pensa nisso e a gente viu que não seria possível jogar todo mundo num mesmo patamar, num percentual, mas a gente trabalhou. A ideia era tentar fazer todas as unidades ficarem ali com pelo menos uns 70%, e o que a gente vê é que no final a gente conseguiu chegar até um percentual que deve fechar algo em torno de que você já falou, de 85%, 86% de contemplados. Então, assim, a gente consegue até
olhando na universidade como um todo, é lógico que cada um tem o seu caso específico, uma pessoa que ficou de fora, um caso, alguma coisa, mas a gente consegue chegar numa contemplação no mesmo patamar e vai ser até maior do que do ano passado. Então, assim, é um assunto que a gente tem que trazer à mesa para saber que, tipo, todo mundo está falando como se a diminuição de recursos fosse algo prejudicial. Não, a gente está melhorando o processo nesse ano com essa distribuição. A gente está diminuindo muito as diferenças entre as diferentes CSAs. E uma coisa que a gente está mantendo percentual, que foi falado lá no início nas inscrições, mas a gente vai ter isso claramente com os contemplados. Esse processo de 2024 é um processo onde vai estar teve a grande maioria das pessoas entrar numa progressão vertical, que ela é muito mais custosa. Então, assim, aqui também traz uma nova dificuldade para o processo, e talvez uma coisa que até nesse futuro, no que até seguindo na fala da Cidinha, de tratar das melhorias para 2025, para os próximos anos, é a gente ver se horizontal e vertical, se continua caminhando junto da forma que está, se é uma coisa que vai ficar tão aberta. Talvez, não sei, uma sugestão seria se os recursos ainda continuam sendo divididos pela própria unidade, ou a gente faz trabalhar com recursos diferentes, um recurso para horizontal, um para vertical, porque a gente tentou fazer uma análise para esse ano e com certeza o que a gente fez esse ano não poderá ser repetido no ano que vem, senão a gente acaba até matando o processo, pensando em percentual de quanto custaria para contemplar listas, alguma coisa, a gente vai ter que continuar evoluindo essa forma de distribuir os recursos. A sugestão dos recursos, de a gente falar os números antes, sempre trouxe uma preocupação, é um assunto que sempre volta, mas que traz o problema de olhar, principalmente nas CSAs menores, de essa lista já ser desenhada antes mesmo da inscrição das coisas, que é uma coisa que a gente tem bastante preocupação. E como foi falado um pouco até do histórico lá de trás, quando a gente traz o 08, que foi aprovado lá no Consul de 21 como um percentual, um bom percentual, a gente volta no histórico que em 21 a gente tinha. A gente aprova 08, desculpa, 1,7 no total das carreiras. Quando a gente tinha um comprometimento de folha por volta de 69, 70%. Quando a gente traz esse 08 para hoje, esse 08, que foi um número que a gente acabou trabalhando e pensando bastante nele, hoje na primeira revisão ele significa 27,1 milhões. Então a gente já avança acima, a gente continua fazendo uma distribuição acima desse 08. Então, assim, aqui um que foi tratado lá atrás, num momento totalmente diferente, onde a universidade tem um comprometimento com folha acima de 90%, como o Fernando já pegou. Se a gente olha os primeiros meses do ano, tem o dado do informe AIPLAN que a gente já está tendo despesas maiores que as receitas nesse ano. Assim, tudo isso a reitoria aqui, a PRDU, está se comprometendo em manutenção tanto de reajustes nos vales, nos benefícios e na progressão a gente está mantendo. Então é só uma preocupação que assim, a gente fez o melhor que dava para fazer, um processo que está sendo até melhorado em distribuição de recursos, apesar de um cenário completamente diferente do que estava lá atrás em 22. Eu acho que no termo geral era isso, Fernando. Obrigado. Obrigado, Tiago. Lana, depois Torsoni. Rápido, muito rápido. Lembrar, né, a comunidade que a gente está fechando um ciclo de 3 anos com quase, se as projeções se confirmarem, com aproximadamente 5 mil servidores com progressão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, importante, e aí é um pouco a resposta ao Marcos do IG. Marcos, realmente, quando você me chamou a atenção a respeito da sobra, né, eu estranhei um pouco o número do IG, mas realmente tem acontecido com outras unidades, inclusive. A questão agora é que o processo fecha hoje,
né? E a gente vai avaliar a questão das sobras, vai ter ideia da questão das sobras mais para o final da semana e começo da semana que vem. A partir daí, a gente vai sentar, vai analisar e avaliar o que fazer. Não dá para tomar nenhuma decisão em relação a isso antes, sem avaliar o que está acontecendo dentro das unidades. Tá? Acho que nós estamos tendo várias perguntas em relação a isso. Eu pedi um pouco de calma nesse momento para que a gente analise o geral e aí sente e avalie o que fazer. Tá bom? Era isso, Fernando. Obrigado, Lana. Márcio? Tati, o Lana respondeu que como tinha uma pergunta do Adilson sobre o que ia ser feito com a sobra, o Lana respondeu agora, já estou satisfeito. É isso aí a pergunta. Tá? Tá bom. Muito bem, gente. Eu queria agradecer a participação de todos. Eu sei que esse é um tema que interessa diretamente a todos os funcionários, né? Todas as observações, todas as manifestações são muito bem-vindas, né? E eu repito que acho que estamos construindo, né, uma conquista, um instrumento de avaliação de carreira bastante importante, né, para os servidores da Unicamp, né? Com todas as dificuldades, talvez o tempo que leva, né, as falhas que vão aparecendo e vão sendo corrigidas, mas temos que seguir firmes nessa direção, seguir valorizando essa conquista, que não significa deitar um tapete vermelho acreditando que ela é ideal. Longe disso, ela tem que ser aperfeiçoada constantemente. De novo, o agradecimento às pessoas que foram, não dá para enumerar aqui todas, e órgãos diretamente envolvidos no processo de progressão, mas uso a palavra da Cidinha, essa foi uma conquista coletiva, né? Boa tarde a todas e todos e até a próxima CI. DF, que será que dia? Tem tempo para você pensar em Ademir. Professor, nós teremos a Que agora extraordinária, né? voltamos em... temos a extraordinária, bem lembrado. Agora você que me Isso. pegou. No dia 4 de julho, né? 4 de julho. Vamos tratar das progressões da carreira. O reitor não pode ter férias mesmo, né? 4 de julho, vamos lá. Isso. E aí? Tá ok. Essa é a extraordinária. E a próxima ordinária? A ordinária vai ser em agosto, no dia 8. 8 de agosto. Ok. Perfeito. Obrigado, Ademir. Obrigado a todos. Até a próxima. Até.